Depois de termos passado aí um pouco uma visão panorâmica e detalhando alguns aspectos do que foi esse período do pós-guerra, na etapa do que se convenciona chamar de período do sistema Bretton Woods, vou passar agora a analisar um pouco as distintas interpretações sobre esse período. A ênfase, por óbvio, aquilo que vocês precisam ter bastante registrado é o que está na nossa bibliografia, particularmente no Barry Eichengreen, mas nós vamos trazendo aí alguns outros aspectos. Eu acho que um deles, presente no livro do Fred Bloch, né, A Origem da Desordem Internacional, que é um livro que ele trata exatamente da ruptura do acordo de Bretton Woods, é enfatizar que a partir da experiência do entreguerras e do fato de que os Estados Unidos vão estar numa posição muito sólida, né, o que caracteriza esse período do acordo de Bretton Woods é o fato dos Estados Unidos terem moldado uma ordem internacional, procurado moldar uma ordem internacional nas suas múltiplas dimensões, na dimensão securitária, né, no âmbito do Conselho de Segurança, mas principalmente da OTAN, no âmbito financeiro, com o acordo de Bretton Woods propriamente dito, exatamente para que essa institucionalidade pudesse funcionar no sentido da sua posição de hegemonia, né, ou pelo menos de hegemonia no mundo ocidental e em algumas dimensões, particularmente na dimensão econômica. Os desequilíbrios estruturais na visão dele nesse momento, né, estavam amortecidos por vários aspectos. Por exemplo, o problema que nós vimos não é da posição do dólar, né, da necessidade dos Estados Unidos, né, serem exportadores de capital ou terem déficits para sustentar o acordo de câmbio fixo dos demais países atrelados ao dólar, né, isso só foi sustentado em função, né, da possibilidade, no primeiro momento, de plano Marshall, no momento de escassez, e num segundo momento, quando a escassez de dólares já não era um problema para os países europeus, para o Japão, isso torna-se mais agudo naquilo que se refere à instabilidade da posição, né, do dólar fixo frente ao ouro a 35 dólares a onça de ouro, num contexto em que o volume de exigibilidades em dólares no mundo crescia para além das reservas. Nós mostramos alguns gráficos sobre isso. Uma vez mais, assim como nós utilizamos lá para a discussão do padrão ouro internacional, um aspecto central, né, que diferencia o padrão ouro internacional do período Bretton Woods, que são dois períodos de regimes de câmbio fixo, mas em um deles, por exemplo, abre-se mão da livre mobilidade de capitais, no período Bretton Woods. Para quê? Para que os governos pudessem buscar, né, usar as ferramentas da política fiscal e da política monetária para garantir o pleno emprego. Mas por que garantir o pleno emprego? Por que esse era o objetivo? Porque nós tínhamos tido o trauma da crise de 29, do desemprego em massa, a interpretação dos contemporâneos de que a ascensão do nazifascismo, por um lado, e também a possibilidade de avanço dos regimes comunistas, por outro, se dava no argumento e na realidade objetiva da instabilidade produzida pela ordem liberal anterior, pelos mercados desregulados. Então era importante preservar o pleno emprego para preservar a ordem capitalista. E se para isso haveria de se reduzir em alguma medida as liberdades na área financeira, no plano doméstico e no plano internacional, bom, isso não impediu, por um lado, o forte crescimento das economias, o lucro das empresas e o próprio crescimento do sistema financeiro. O período Bretton Woods, como nós vimos lá no início, foi aquele mais virtuoso em termos de combinar estabilidade macroeconômica e crescimento, não é, do conjunto das economias. Quando todos os países estão envolvidos num regime, estar fora é mais difícil. Então a ideia também de interdependência e externalidades em rede pode explicar o padrão internacional e o sistema Bretton Woods. Na visão do Barry Eichengreen, muito especificamente, lá no capítulo 4 do seu livro, havia três pilares básicos do sistema, do acordo, né, o câmbio fixo, com algum espaço para ajustes, a existência de controles de capitais, a existência de uma instituição, o FMI, que fiscaliza o regime de câmbio fixo e provê capitais de curto prazo. Na visão do Barry Eichengreen, né, o pilar que funcionou mais ou menos bem, conforme o que fora planejado, foi a existência permanente de controles de capitais. O fato dos países terem problemas de balanço de pagamentos reforçava a necessidade de controle de capitais.
E também a existência, em alguns momentos, particularmente na saída da guerra até o final dos anos 50, de controle sobre aspectos da conta corrente, que em tese deveria ser conversível. Quando nós dizemos conta corrente conversível, nós dizemos, né, a liberdade para pagamentos associados ao comércio internacional, a juros, a dividendos, as rendas, né? E isso nos países avançados e nos países em desenvolvimento, na época chamados de subdesenvolvidos, esses controles eram feitos. Então muitos países de alta renda colocavam licenças sobre importação, tinham regimes de câmbio múltiplo. Qual era a ideia de câmbio múltiplo? É cobrar sobretaxa. Se um importador quer comprar, digamos, bens considerados supérfluos, ele vai ter que pagar o câmbio oficial e ir para um leilão para disputar com outros compradores de moeda estrangeira o uso daquela moeda conversível, pagando mais. Então, a existência de diferenciais de taxa de câmbio para penalizar importações era algo que fazia parte. Além da repressão financeira, o controle sobre taxa de juros, a existência de mecanismos de poupança compulsória e de direcionamento de crédito para objetivos estratégicos. Essas medidas não eram anomalias dos países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, era a expressão da época. Isso era algo recorrentemente utilizado para a estratégia macroeconômica dos países avançados que estavam em reconstrução, que tinham problemas de falta de dólares. O contrato social pós-Segunda Guerra Mundial, pelo medo do avanço do comunismo, era a manutenção do pleno emprego e do crescimento. Isso, em grande medida, retirava a margem de manobra já em democracias consolidadas, em que os trabalhadores têm direito a voto, e são maioria, né? Inibia ajustes deflacionários. O problema da credibilidade, lá do dilema de Triffin, como nós vimos, ele se acentuava porque o FMI nunca foi objeto de aportes de recursos para que ele fizesse, né, frente à instabilidade. Nós vamos ver depois, com base no trabalho do Ocampo, como os principais clientes do FMI lá nos anos 50, 60, até meados dos anos 70, eram os países de alta renda. Os ajustes cambiais, que era uma válvula de escape, né, ninguém desejava fazer esse ajuste porque isso minava a credibilidade no câmbio fixo e sinalizava a existência dos desequilíbrios. Os países eram levados ao limite, né, antes de desvalorizarem ou valorizarem, ficavam muito vulneráveis a desajustes e a desequilíbrios especulativos os mais diversos, particularmente nos anos 60, quando já havia maior mobilidade para os agentes converterem as suas moedas em moedas conversíveis internacionalmente, a despeito dos controles de capitais. Portanto, que lições nós podemos tirar do sistema de Bretton Woods? Eu estou aqui pegando a síntese do que o Barry Eichengreen, no seu livro A Globalização do Capital, nos sugere. O primeiro, né, é que nós não tínhamos mecanismos automáticos de ajuste do balanço de pagamentos. Mesmo assumindo que no padrão ouro os processos deflacionários que contribuíam para os ajustes já não estavam colocados. Eles já não funcionavam tão bem e tão automaticamente no padrão ouro, e menos ainda aí pela nova realidade socioeconômica e realidade política. A partir do retorno das moedas europeias à conversibilidade de 58 em diante, né, o próprio desenvolvimento dos mercados financeiros, a criação de euromercados, por exemplo, foi criando uma tensão crescente na possibilidade dos governos defenderem a paridade. O mercado do ouro reabre na Inglaterra, os bancos europeus, a começar pelos ingleses, começam a realizar empréstimos em dólares, né, a criar instrumentos financeiros liquidáveis em dólares fora dos Estados Unidos, fora do controle do Fed, o que vai criando o volume de exigibilidades e as portas de entrada para a especulação contra o dólar. Então era muito difícil gerir este regime com a crescente liberdade e liberdade também de movimentos de capitais com o passar do tempo. Não se passou de um sistema totalmente fechado para um sistema totalmente aberto, mas havia aí uma transição em alguns países mais rápida que em outros países. A necessidade da cooperação sob a liderança dos Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria, era um fato, e isso contribuiu fortemente em boa parte do período, mas num determinado momento começa a haver divergência estratégica, né, particularmente lá no finalzinho dos anos 60, e alguns ensaios de contestação na liderança dos Estados Unidos, como De Gaulle, né, convertendo
créditos em dólares em ouro, ou mesmo as queixas crescentes de Alemanha e de Japão, que estariam importando inflação dos Estados Unidos, passam a revelar alguma fissura nesses elementos. Quando havia interesses múltiplos na época de reconstrução, essas externalidades em rede, a defesa comum, por exemplo, contra o avanço soviético, foi mais fácil sustentar a manutenção do regime. A partir do momento em que isso deixa de ser tão evidente assim, os países começam a contestar os privilégios ultrajantes, para usar a expressão que os franceses utilizavam, da posição do dólar, que era o único país que não precisava se preocupar com o resultado do balanço de pagamentos. Então esses elementos passam a aflorar e a especulação contra o dólar é crescente na década de 60, na sua segunda metade, o que no limite vai inviabilizando a manutenção do pilar do câmbio fixo do acordo de Bretton Woods. Portanto, quando se cria um regime de câmbio fixo, tem que se ter em mente a necessidade de manter a consistência das políticas, e isso no plano multilateral é muito mais difícil. Os Estados Unidos não tinham mecanismos de coerção, salvo perder a credibilidade da conversibilidade em ouro do dólar. Quem vai contestar a posição dos Estados Unidos? Qual é a punição que os Estados Unidos vai cumprir, eventualmente, caso ele não haja de forma responsável? Quando as regras não beneficiam mais os Estados Unidos, eles mudam as regras. E não há como exercer um poder coercitivo sobre ele, como outros países estão sujeitos ao poder coercitivo, via FMI, ou pelo fato de que tem autonomia relativa, Vamos lembrar, bases militares dos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão. Então a possibilidade desses poderes se manifestarem de forma mais clara é muito limitada. Então, como preservar, fazer com que os Estados Unidos abdique dos interesses domésticos em nome de interesses externos? Na periferia, esses problemas eram ainda mais profundos. O FMI era pequeno e não tinha poder, o poder real estava nas mãos dos Estados Unidos e do Tesouro e na sua influência no fundo. Isso gerava uma pressão contra os países de moedas fracas, de modo que o sistema que pretendia estabilizar não estabilizava plenamente, que pretendia ser um padrão ouro renovado, não consegue nem preservar a estabilidade cambial e nem tampouco garantir margem de manobra plena para boa parte dos países.